Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, atendendo a pedido, estou aqui para completar a base, né, da série História do que Vestimos. E aí eu já falei de várias etapas, claro que de forma bem resumida, bem rápida, né? E aí agora eu vou falar de como começou o fenômeno moda, quando foi isso, como foi, mas daquele meu jeitinho simples, objetivo e rápido, do jeitinho que vocês gostam. Vem comigo nessa viagem do tempo para a gente completar aí essa base da história do que vestimos. Vamos lá! How far can we get if we sail a little bit high? Bom, vamos lá na nossa viagem no tempo. Quem ainda não assistiu a playlist, né, o restante da playlist, corre e assiste, tem aí na descrição, tem no final do vídeo os links para os outros vídeos, tá? E aí nós falamos no vídeo anterior sobre a Idade Antiga, que é o momento ali onde a gente não falava ainda do fenômeno moda, mas sim da história da indumentária, que é o termo correto, mas por quê? Porque ainda não existia esse ciclo de moda, né, de uma coisa ser lançada, se desgastar e ganhar uma renovação, e principalmente num tempo mais curto. Eram visuais que identificavam toda uma sociedade naquele momento e por um longo período. E aí a gente vai para a Idade Média, que é a fase mais conhecida da Idade Média Gótica, tá? A gente não vai falar de todo o período, então o ponto central aqui em toda essa análise que eu venho fazendo com vocês, de forma bem curtinha, bem objetiva, é a gente entender que a importância de se estudar o passado é principalmente para que a gente entenda melhor os dias de hoje. A gente entenda o que nós estamos vivendo aqui, né? Como a gente viu nas primeiras civilizações, quantas heranças foram deixadas para nós, coisas que a gente usa até os dias de hoje e às vezes não sabia de onde vinha, né? E a gente vai entender que na Idade Média Gótica e a gente já vai perceber uma variação maior no feitio das peças, nos estilos, e a gente vai perceber uma elaboração maior, uma evolução na produção, né, dos detalhes, do encaixe ao corpo, do abotoamento. E claro, tinha uma demonstração muito simbólica também, com as pontas exageradas nos chapéus, nos sapatos, tudo isso era uma diferenciação de classe e havia uma desigualdade muito grande. Então, foi a chamada Idade das Trevas, foi uma época de muitos conflitos e de muito sofrimento para uma grande parcela da população europeia, né? E a gente vai perceber que quando a gente caminha para... Isso nós estamos falando do século XV, mais ou menos, aí, tá, gente? Quando a gente vai caminhando para a Idade Moderna, que aí sim a gente tem uma grande transição, porque eu falei do início do cristianismo, então houve um domínio da igreja num certo ponto. Até a Idade Média foi um domínio supremo da igreja, inclusive no que as pessoas, em termos de conhecimento, tinham acesso. A partir do início da Idade Moderna, ali do século XV para o século XVI, o primeiro período chamado Renascimento, nós vamos perceber que há uma mudança cultural e uma busca pelo conhecimento, mas também uma diferença muito grande no papel feminino e masculino. Então a gente vai ver que esse homem cheio de conhecimento e que contestava os valores predominantes da Idade Média era um homem que demonstrava na sua imagem esse poder, essa supremacia. Então ele vem aí com ombros largos, com calções bufantes. Vocês vão ver que até a pose, né, que aparece nos retratos, ela mostra essa imponência. Ele vem aí com um objeto curioso, um acessório curioso, melhor dizendo, chamado porta-tênis, né? Ou estojo pênico, enfim, que na verdade é muito mais simbólico, né? Esse volume que vem aí trazendo a evidência do pênis masculino e da virilidade masculina. Inclusive ele era acolchoado para trazer um volume ainda maior, né? Então eu falo assim que é a propaganda enganosa da época, né? Eu brinco isso em sala de aula. E a gente vai ver que sempre tem uma mulher correspondente para esse homem. Então, para, vamos dizer, combinar com esse homem tão imponente, tão poderoso, a gente vai ter uma mulher recatada, submissa, quase que presa dentro dos seus trajes. Bom, mas aí entendendo melhor, né, a questão do ciclo de moda, a gente vai ver que nessa fase também houve um grande desenvolvimento comercial. Houve uma revolução comercial, revolução científica. Muitos homens, muitos burgueses, né, que é uma nova classe aí nesse momento, se enriqueceram muito por meio do comércio, tá? E muitos ganharam também um novo status na sociedade em virtude do conhecimento. E aí a gente vai perceber que vem também dessa época grandes artistas, né, grandes revoluções da música, enfim, vários aspectos, né, a gente vai ter um momento revolucionário.
E aí a proximidade entre as pessoas aumenta. E com essa proximidade, com a necessidade de se destacar e a cada mudança que acontecia, qual era uma ferramenta para se diferenciar? A imagem, a aparência, né? Então essa aparência mudava, claro que naquele momento a gente está falando aí, às vezes de 50 anos inteiros, né? Que é quase que surreal para nós hoje. Mas naquela época já era uma grande mudança. Então mudou o rei, mudou, né, o posicionamento do poder, já havia ali toda uma mudança nas influências enquanto estética. E aí esse ciclo não parou mais de acontecer, só foi mudando mesmo o tempo, né, e a maneira de captar esses novos estilos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse fenômeno, né, de uma forma mais detalhada. Bom, mas continuando aí, a gente tem fases diferentes dentro do período, tá? Então, o visual mudou um pouquinho na segunda metade do século XVI, então a gente vai ver mais visuais aí para o homem e para a mulher, mas sempre com algum toque mais rígido. A mulher até conseguiu se libertar um pouquinho mais no século XVI, com a Rainha Elizabeth, a influência dela, que foi tema de filmes, né? Mas mesmo assim a mulher ainda era muito subjugada pela sociedade. E quando chega no período barroco, que a gente já está falando aí do século XVII, nós vamos entender que há uma transição muito grande, né, de um período para o outro. Então aquele homem de ombros largos e poderoso, robusto, ele vai caminhar para um homem um pouco mais emocional, mais dramático e quase que afeminado naquele momento, né? Então assim, a gente vai ver também essa estética, inclusive nas poses, nos retratos, em como esses homens se posicionam, porque a gente fala de um desenvolvimento artístico, né? Que caminhou para evoluir cada vez mais, e esse clima mais artístico, mesmo com a predominância ainda da religiosidade, porque isso não acaba, né, gente? Mas aí tem uma ênfase nesse clima de arte, e isso traz mais dramaticidade, mais sensibilidade. E como a gente está falando de um período aí que a Igreja Católica ela reage ao protestantismo que surgiu, que se levantou ali no século XVI, né? Houve um embate ali da Igreja Católica e Igreja Protestante. Aí no século XVII a Igreja Católica ela retoma o lugar, né? Ela faz ali demonstração de poder construindo templos muito suntuosos e predominando enquanto referência estética também. A gente vai ver uma mulher que praticamente tem a sua imagem recriada a partir da imagem dos anjos, né? Os famosos anjos barrocos, aqueles anjos gordinhos, com a bochecha rosadinha, cabelinhos dourados e cacheados. Essa é a imagem que a gente vai ter da mulher no barroco. Ela é praticamente essa reprodução. Não porque ela fosse angelical, porque não era, na verdade ela evoluiu muito na libertação da sua expressão em relação à mulher do período anterior, mas a beleza ideal, né, trazia essa imagem. Quando chegamos no período rococó, que é século XVIII, sai de cena um pouco o tema religioso, as artes continuam se desenvolvendo, né, inclusive a gente tem um nome importantíssimo que é Mozart aí na época, mas, enfim, não dá tempo da gente falar de todos os aspectos, como eu faço, por exemplo, nas minhas aulas, né, a gente falaria aqui por horas e horas. Bom, mas a gente tem aí uma mudança significativa do posicionamento da mulher na sociedade, então ela ganha mais ênfase, né? A gente foi caminhando para isso, então essa mulher ela se enfeita mais, ela tem volumes exagerados na lateral do corpo e ela ganha decotes profundos, e ela expressa um pouco mais a sua sedução e todo o hedonismo que a gente chama, que é um conceito predominante na época, que é essa busca pelos prazeres, essa valorização dos prazeres profanos. E os homens, eles acabam ficando um pouquinho mais sutis, né, em relação às mulheres, mas mesmo assim, com trajes muito elaborados, com muito dourado, né, com muita demonstração de poder. Porque na Europa a gente vai ver uma grande divisão de classes, né, principalmente a gente tem aí a França como uma grande referência. A transição de século XVIII para o século XIX, né, a gente, que é o pós-Revolução Francesa, como a França era uma grande influência, ela influencia praticamente o mundo inteiro, como hoje acontece também essa comunicação, né? Bom, a gente vai ver que a Revolução Francesa ela traz um visual super leve, super
de acordo com o lema, né, que era liberdade, igualdade e fraternidade. E a inspiração na Antiguidade Clássica, no período clássico, né, Grécia, Roma, na Antiguidade, vai trazer para as mulheres praticamente uma recriação, uma releitura do visual das gregas na Antiguidade, que está aí num vídeo anterior, né, que eu comentei aqui. E os homens seguem a linha mais de Napoleão Bonaparte, que foi assim, um nome muito importante naquele momento. Ele era um homem dedicado à carreira militar e que chegou a ser imperador, né, na França, após a derrubada da monarquia durante a Revolução. E ele influencia os homens, mas trazendo uma pitadinha dos romanos na antiguidade, né, inclusive no estilo de cabelos, mas eu não vou falar da beleza agora, né? Nosso foco agora são as roupas. E essa influência segue aí por pouco tempo, para aquela época, né? Então a gente está falando aí de 1789 até 1820, mais ou menos. E aí vem, como eu falei lá no começo, o ciclo começou a acontecer e cada vez mais rápido, então aquela leveza, aquela liberdade corporal que as mulheres tiveram durante esse período chamado de neoclássico, vai chegando ao fim também com a transição para o chamado período romântico, que é um retorno da monarquia na França e que impacta mais uma vez, né, toda a Europa e todo o mundo. E a gente, inclusive o Brasil nessa época era colonizado pela Europa, né? E esse período chamado de romântico traz de volta toda a pompa, todo o volume, faz com que as mulheres sejam, mais uma vez, aquele elemento de ostentação, né? Então, cinturas finas, mangas bufantes, mas ao mesmo tempo aquela delicadeza, aquela pureza, recato. Praticamente eu brinco, né, que é uma bonequinha. Imagina assim, aquela princesinha dos filmes de contos de fadas, essa é a imagem da mulher no período romântico. E, claro, como eu falo, sempre tem uma correspondência do feminino e masculino, né? Essa princesinha precisa de um príncipe. Então, o homem romântico ele tinha essa imagem do herói, do cavalheiro, né? O típico romântico era esse. Claro que nada é 100%, né, numa sociedade, mas essa era a figura central do período romântico. Então, um homem com trajes muito bem elaborados, mas sem muita ostentação, sem muito exagero, né? Mas com aquele toque elegante, a imagem do príncipe. E aí, mais ou menos metade do século XIX, nós temos uma transição importantíssima, né, para a gente entender esse fenômeno chamado moda. Foi uma segunda etapa, vamos dizer assim, da moda, e acontece no período chamado de vitoriano, que é quando vai ao poder a famosa Rainha Vitória, que já foi tema aí de vários filmes, né, e que foi assim um dos reinados mais prósperos, né, que a gente vai ter aí na história. E ela influenciou de uma forma geral a sociedade. A gente vai ver uma sociedade que é o auge, que traz assim o auge da Revolução Industrial. Ela vinha acontecendo e ali ela tem o seu ponto alto com muitas invenções, com muito desenvolvimento das fábricas, com a produção dos produtos cada vez mais intensa. Como é que isso se reflete no visual? A gente vai ver um homem focado no trabalho, no capitalismo, então ele tem que ter um visual sóbrio, confiável, que passa essa imagem. Para as mulheres, ela é aquela que tem que ostentar o poder financeiro da família. Então ela vai usar, tem uma armação chamada crinolina que deixa a saia super volumosa. Quanto mais volumosa, mais poder financeiro é demonstrado. E ali com várias camadas de babados, com repetição de flores, de laços. E essa repetição, ela traz pra gente essa analogia à industrialização, né? À produção em série. E é um período cheio de rituais, de rigores, e muitas coisas se seguem até hoje, né? As regras de etiqueta, toda aquela composição da mesa, os rituais das debutantes, das noivas, aquela cauda do vestido se arrastando pelo chão, enfim, tudo isso é muito vitoriano. E foi uma época também de muito desenvolvimento artístico, enfim, grandes evoluções aconteceram nesse momento. Mas o que eu falei do ciclo da moda? É que aí a gente tem o primeiro criador de moda, Charles Frederick Worth. E ele foi assim, eu falo que ele foi um gênio do marketing, porque ele colocou status na imagem do costureiro, do criador daquelas roupas, que é o que não se tinha até então. Por mais que a gente tivesse já essa figura, não era reconhecida pela sociedade. Então ele foi o primeiro criador de moda, que era um inglês, mas que se fez
em Paris, né, que era o berço da moda feminina naquele momento, era o grande centro, melhor dizendo. Ele se fez ali em Paris e ele se fez ser reconhecido pela sociedade. Então foi o primeiro, praticamente, criador de moda a ser reconhecido pela sociedade. Esse foi um momento muito importante para que todo esse fenômeno se desenvolvesse e desse um salto para tudo que veio depois no século XX, que tem um vídeo também falando a respeito, veja aí, tá? Siga aí toda a sequência na playlist, que vocês já vão entender um pouquinho dessa trajetória, o básico, é claro, de forma bem rápida, bem objetiva. E qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aí a sua pergunta e sugira algum tema que vocês gostariam que eu comentasse de forma mais específica. Veja toda a playlist, compartilha e deixa o seu gostei. Grande beijo para vocês e até a próxima.